Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Lembrando que esse aqui é o meu segundo vídeo, é continuação que eu quero trazer a respeito de denominações, que são as divisões que há no meio do povo de Deus hoje em dia. Hoje nós conseguimos ver que a igreja não anda em uma concordância, que dizem alguns que tem que ter obra, outros dizem que querem dizer, outros dizem que tem que fazer isso, ou seja, é uma confusão total. E isso traz uma perda muito grande para o cristão verdadeiro. Ele fica igual uma barata tonta nesse mundo, andando para um lado e para o outro, sem saber aonde vai, sem saber onde acreditar, o que acreditar, como ver. E ele fica assim, num mundo aonde ele não sabe aonde, onde fica o norte, aonde ele pode ancorar com segurança. E automaticamente, quando a gente descobre que a nossa âncora ela deve estar em Cristo, ou seja, a gente realmente baixa a âncora, não vê ela batendo no fundo. Mas é por quê? Porque é por fé, é sabendo que tem alguém que está nos segurando, que a gente está seguro. Ou seja, o Senhor Jesus é a pedra que segura essa âncora. Ele segura essa âncora. O nome dessa âncora é fé. E essa fé não veio de nós, essa fé a gente recebeu de Deus. Ou seja, a âncora ela não vai arrebentar, ela não estoura. Porquanto, se você tem essa fé real, verdadeira, a âncora verdadeira, não a âncora falsificada, entende? Que o Senhor nosso Deus te deu, aí você pode confiar. Agora, se a sua fé ela se baseia em obras que você possa vir a fazer, então tome muito cuidado que essa âncora vai estourar, se é que já não estourou e você não percebe e você está à deriva, está totalmente, ó, e só indo mar adentro. Então, vamos dar continuidade. Seria bom que quem não viu o primeiro vídeo, assista ao primeiro vídeo, porquanto fica difícil de entender o contexto da conversa, mas qualquer coisa, cada um sabe o que faz, mas eu acho melhor começar do início. Eu trouxe a passagem em 1 Corinto 1, onde está falando de. Já estava começando, né? Aqueles irmãos a ter divisões entre eles, cada um falando uma coisa, falando que era discípulo de não sei quem, discípulo de Paulo, mas mesmo assim a gente vê em 1 Coríntios 4 que Paulo usou em semelhança ele e Apolo, ou seja, em nenhum momento usaram aqueles servos mesmo, mas ele usou eles para não dar crédito àqueles que estavam se nomeando ou que estavam nomeando eles. E todo tempo ele não queria mais que desse mais ibope para aqueles. Ou seja, quando nós entendemos que não devemos dar ibope para homens que se fazem líder, que falam, eu vou pastorear. Uma vez eu estava novo de congregando ao nome do Senhor e tinha sido já recebido à mesa e veio que um rapaz, ele treinou Kung Fu comigo, eu vi ele criança e tal, assim, conheço o irmão dele também, e ele veio falando que pastoreava, que ele tinha muitos irmãos que eram bem mais velhos, que ele pastoreava, que aí praticamente falou assim, não quer que eu te pastoreio, não. E eu tentei conversar com ele, falei uma coisa, mas eu vi que realmente quando a pessoa não quer ouvir, não adianta. Você vai falar. Porquanto, quando a pessoa se acha sábia, acha que já recebeu tudo, acha que todo o tempo ele era sábio sim, à vista dos homens demais, mas não tinha sabedoria das coisas de Deus zero. Ele pegava a palavra e utilizava a palavra com a sabedoria humana.
E a palavra de Deus guiada com a sabedoria humana é um desastre. A pior coisa que tem é você pegar um material que é celestial e querer trabalhar com o carnal, sabe? Eu não sei se vocês entendem de obra, mas se você aplica uma massa de PVA, massa corrida, PVA, do lado de fora, em um muro, você vai ter o pior problema da sua vida, que não vai durar uma semana. Começar a chover, começar a esfriar, aquela massa pode botar a melhor tinta que for, que a umidade vai entrar naquele muro e vai estourar a pintura toda, porque aquela massa não é feita para aquilo, não é feita para aquele tipo de serviço. E assim a gente também entende que as coisas que são do céu são discernidas pelo Espírito. Ou seja, a gente entende, quando a gente entende que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é Espírito. Ah, não, mas como assim? Eu tô vendo a letra aqui, ó. Tem letra. Ela tá escrita. Tu tá doido? Não, não tô doido. A palavra de Deus é Espírito, é vida. Só um cristão verdadeiro entende que a palavra de Deus é viva. Ela sabe, não tem como descrever. É essa palavra que dá a vida eterna. Pronto. É através dessa palavra. Quem dá a vida eterna é Cristo. E lembrando que Cristo é o Verbo. Cristo é essa palavra. Como assim? Cristo está dando a minha Bíblia, está dando sua Bíblia. Não. Cristo é a Bíblia. Isso que é interessante. É muito interessante, é gostoso de entender isso, que o Senhor, ele é igual quando eu escuto, eu pego para ler a Bíblia, lá em João, fala que ele é a porta. Aí depois ele fala que quem entra pela porta, e ele fala que ele é o pastor que entra pela porta, ou seja, ele entra por ele mesmo. Aí, quando nós entendemos que ele é o caminho, mas ele é o caminho e ele é a porta e ele é a própria vida eterna, então é mais louco ainda. Mas como assim? Entenda que ele é Deus. Só isso. É difícil, não, é impossível o homem, com a sua mente aqui terrena, carnal, entender quão Deus é maravilhoso, é incrível, assim, é difícil compreender se a gente tentar entender a natureza de Deus realmente, profundamente, com essa mente, que não dá. Não dá, é impossível. A gente, o máximo que vai conseguir chegar é o entendimento por meio do seu Espírito que habita em nós. Porque, fora isso, é maluquice. Por isso que eu falo, e por isso que o apóstolo Paulo, né, aliás, falou, eu falo não, que a palavra de Deus é loucura, mas para os que perecem, porque eles não conseguem entender que Cristo já morreu por todos os nossos pecados, até os que a gente vai cometendo. Ah, mas não, não, sim, todo homem é pecador. Em todo momento não pode chegar um pecadinho sequer à presença de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Então, quando conseguimos realmente entender que Deus não se associa ao pecado, nós entendemos. O Senhor Jesus nos ama. Deus nos ama. Porquanto Ele pagou pelo pecado que eu não quero cometer e mesmo assim cometo. Entende? Por mais que um homem não cometa pecado na carne, a sua mente trabalha 24 horas contra ele. A nossa mente vai longe. Então, se nós falarmos que não temos pecados, nos fazemos Deus mentiroso. Entende? Paulo fala que se a lei não falasse que a concupiscência era pecado, então ele não teria pecado. Mas a lei só vem para acusar. A lei só fala, não faça isso. A lei é aquele
É contra aquele caminhão que entrou na rua estreita e não tem como sair mais. É contramão e agora? Fala, é contramão. Aí, agora só por fé mesmo que esse caminhão vai conseguir manobrar e sair dessa rua aí. Entende? Vamos ler 1 Coríntios, né? Para a gente poder dar a introdução e começar realmente a ver que o Senhor não quer que a gente tenha divisões. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos no mesmo parecer, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então, aqui no primeiro versículo, no versículo 10 de 1 Coríntios 1, a gente vê, todavia a gente tem que ter um mesmo parecer, como eu citei também no primeiro vídeo, que automaticamente, como é que eu posso ter a mesma concordância que você, e você a mesma, concordar com as mesmas coisas? Não tem como. Eu tenho uma criação, você tem outra. Eu tenho um modo de pensar, você tem outro. Não, isso nunca vai ser possível. Vai sim. Se você realmente estiver servindo a Deus, estiver acatando a palavra dele, você vai entender que o que está escrito na palavra devemos seguir. Ah, não, mas nem tudo que está aí é bem assim, não. Não. Tudo que está aqui é bem assim. A gente tem que entender que as cartas, as epístolas, foram escritas para a igreja, para a edificação da igreja, para a gente poder o quê? Vamos dizer que a Bíblia é o projeto todo, bruto, da obra ali em todo momento. E a gente abre assim, só o projeto. E a fundação foi lançada, e quando chega ali, que a fundação foi lançada na execução da obra, né? Começou lá no Antigo Testamento ainda, quando Jesus Cristo veio para se entregar por nós. E eu digo Antigo Testamento porque ali ainda é judaísmo, porquanto o Senhor Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Então agora ele veio para nós que não procurávamos ele, como a palavra de Deus diz. Ou seja, automaticamente nós temos a salvação por graça, porque nem sabíamos quem era Deus. Entende? A gente vivia conforme os nossos pensamentos, conforme o príncipe da potestade dessa era, desse século, como diz a palavra de Deus. Ou seja, pela sua misericórdia, ele nos salva. E as palavras de Deus falam em vários lugares, em 1 Coríntios, em Atos 15, em Romanos, em vários lugares, mas principalmente em Romanos 11, fala mais claramente, e o Senhor vem falando que vem para tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. Então a gente pode entender claramente que o Senhor quer tirar um povo e vai tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. Pois, a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que a ninguém diga que fostes
batizados em meu nome. Então, aqui está muito claro que eles estavam já havendo divisão entre eles. E eu li essa parte que ele fala que ele não foi batizado por ninguém, ele não batizou a ninguém a não ser o Crispo e a Gaio, e por aí vai. Ou seja, a gente consegue ver mais à frente que o Senhor chamou ele não para batizar, entende? Não para batizar, mas para evangelizar. A gente entende que o batismo é secundário. O batismo ele deve ser feito sim. O batismo, todo aquele que crê deve se batizar. Creu, se batiza. Filipe, quando batizou aquele eunuco, o eunuco chegou: tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Ô Filipe, se crê, é lícito. Então é isso. E automaticamente nós podemos ver que Pedro, quando estava com da família do centurião Cornélio, ele não teve que dar aula de curso de batismo. Ele falou o quê? Pode algum homem desses porventura negar água para que seja batizado? E em todo caso, a gente vê lá em Atos, o primeiro batismo cristão. Eu falo cristão porque foi o primeiro batismo cristão. Foi o primeiro batismo registrado quando a igreja foi formada. Ou seja, no dia que a igreja foi formada. Entende? Automaticamente, nós conseguimos ver o primeiro batismo cristão foi ali. E foram batizados cerca de, acho que 3 ou 5 mil homens. Então, todavia, nós vemos que nenhum deles falou assim, ó, vocês esperam, a gente vai fazer um seminário aqui, umas aulas de batismo para vocês serem batizados. Não, qualquer coisa que fale isso é carnalidade. Ah, mas eu tô amaziada, eu só moro junto, então por isso eu não batizei. Não tem problema. Ah, não tem problema. Tem que estar limpo para se batizar. Para ser cristão, não. Você deve se batizar. Você creu. Você deve se batizar. Não vai estar em comunhão à mesa. Não está apta para estar em comunhão à mesa. Está em pecado ainda. Mas você é cristão. Igual da denominação que eu vim, uma pessoa que não é casada, ela não pode se batizar. Ah, não pode porque está em pecado. E eles creem que lá que ainda o batismo salva. Ou seja, a pessoa só tem salvação quando se casar, se batizar. E detalhe, se vier de outra denominação, não pode, não. Se o batismo dela não vale. Então a gente vê que é uma coisa muito... Isso é carnalidade. Isso é o homem efetuando o seu desejo, o que ele acha que é melhor. E não andando concordes com a palavra de Deus. Quando a gente anda concorde com a palavra de Deus, a gente entende que em todo o tempo nós vamos continuar pecando. Se falarmos que não temos pecado, mentimos, fazemos Deus mentiroso. Ou seja, falar que eu não vou... agora eu me converti, então eu estou limpinho, nasci de novo. Não é isso, o novo nascimento não é esse. A palavra de Deus fala que devemos nascer da água e do Espírito. Aí o Senhor Jesus fala para Nicodemos: se vos falei coisa da terra, vós não entendeis, você não entendeu? Se falar coisa do céu, como entenderás? E a gente consegue ver o Senhor Jesus oferecendo água à mulher samaritana que estava tirando água. E depois de ele ter pedido água para ele poder beber. Que água é essa que ele ofereceu para ela? Ele falou que essa água jorrava para a vida eterna. É água que, quando a gente lê a passagem de Pedro, acho que é 1 Pedro, que fala que 8 pessoas foram salvas pela água, ou com verdadeiramente hoje uma figura. O batismo. Então, tá vendo? O batismo fala que salva, viu? Falei que o batismo salva. Leia esse versículo, é muito bom. Procura lá, tem em Pedro.
Eu acho que é 1 Pedro. E todo tempo que a gente lê, a gente vai entender o quê? Não o batismo do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não de um banho, não só se lavar na carne, mas de uma boa indagação para com o Senhor. Lá em Efésios nós vemos que o Senhor lava a sua igreja pela água. Que água é essa? Da palavra. A Bíblia dá testemunho pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus. Quando conseguimos entender que água na Bíblia trata palavra, ou seja, nascer da água e do Espírito. Opa! Então nascer do Espírito, da palavra e do Espírito. Sim, a gente consegue ver nitidamente que é isso. Ali, nós conseguimos entender que o Senhor Jesus está tratando Nicodemos da salvação. E Nicodemos creu. Logo depois nós vemos que Jesus, quando morreu, ele e o centurião, não, esqueci o nome agora. Ele e o outro rico, né? Que os dois servos que eram ocultos do Senhor, que participaram do sepultamento do Senhor. Todo tempo nós vemos que não é, então Deus só pode ser pobre para ser servo de Deus, não. O importante é o testemunho. E a palavra de Deus nos instrui que onde nós, tu é rico, então continue rico, ajudando os irmãos que são pobres, ajudando cada um com o que pode. E assim nós também que somos pobres, que o Senhor tem sempre uma meta para cada um. Nós aqui somos testemunhas de Cristo. Ou seja, devemos mostrar que Cristo salva quem quer. É por meio da nossa andar, da nossa conduta, que devemos primeiramente converter pessoas. Pelo nosso andar. E depois, se preciso, aí nós falamos. Se for preciso, nós falamos. Porque a melhor coisa que tem é a pessoa... Uau, o que está acontecendo? O que aconteceu com esse cara, hein? É a pessoa se maravilhar, mas não na gente. É conseguir ver o quê? A luz refletida em nós. Que nós mesmos não temos luz nenhuma. A luz que nós refletimos é do Senhor. Assim como a lua, ela não tem luz nenhuma, mas ela reflete a luz do sol. Assim também devemos ser nós. Entende? Então, eu botei bem em destaque essa parte de batismo, porquanto eu tenho eu digo irmão e tudo, porque eu vejo algumas postagens dele, e, todavia, eu tenho também muitos amigos que são da Batista, e tenho vizinhos que me viram crianças também que são batistas, e, todavia, eu vejo ele levantar um bandeirão batista e eles realmente, e todavia não se atentando à palavra de Deus. Só, tipo assim, eu defendo isso e aí acabou. E muita coisa errada e vai levando isso. E eu fico triste, assim, realmente, porque eu já vivi em uma esfera cristã onde eu defendia a minha bandeira. Só que defendi uma bandeira errada. Quando eu vi, eu falei, Senhor, que isso? Como é que eu posso estar defendendo isso? E automaticamente você vai ver na Bíblia nenhum cristão aqui defendendo a não ser Cristo, a não ser que sejam assim, nesse caso aqui, que estavam defendendo homens e sendo repreendidos, chamados à atenção. E no versículo 1 de 1 Coríntios 3, nós vemos o apóstolo Paulo continuando e chamando eles de carnais, crianças. E vamos ler então 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois
carnais, pois havendo entre vós invejas e, con, e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Então, todavia, aqui o apóstolo Paulo chama de carnais, de crianças, porque eles estão querendo andar seguindo preceitos de homens, mas todavia, eu não separei aqui 1 Coríntios 4, que o apóstolo Paulo, acho que está no versículo 6, que ele pega e fala que essas coisas ele usou ele e Apolo por semelhança, ou seja, em nenhum momento ele e Apolo estão querendo tomar a primazia naquela assembleia ou algo assim, ou em algum outro lugar. Pelo contrário, ele está totalmente contra isso. E a gente, quando chega em João, a gente vai ver que tinha um que queria em João tomar, em 3 João 1, na terceira epístola de João, no capítulo 1, a gente vê isso. Vamos ler aqui, a partir do versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o que ouvi que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes firmemente em tudo o que fazeis para com os irmãos, especialmente para com os estrangeiros. Então, aqui, em todo caso, o apóstolo João ele está instruindo os irmãos lá daquela assembleia onde ele enviou essa carta, eles poderem estar tratando bem os irmãos que iam visitar, os estrangeiros. Os estrangeiros são os que não são irmãos ainda, entendam isso. E todo momento, sim, os quais diante da igreja testificaram do teu amor aos quais se os escandalizarem na sua viagem de um modo digno de Deus, bem fará. Então, ele está falando que sem escândalo, ele estava falando que para o irmão, ele estava feliz, por quando eles não davam um mau testemunho. Mas observe aqui, porque por amor do nome, porque o amor do nome saíram sem nada aceitar dos gentis, ou seja, sem nada aceitar dos gentis. E hoje em dia, se alguém vai numa igreja, eles não querem saber quem é a pessoa, e mesmo assim eles vão pedir dinheiro. E a gente começa a ver por aqui que eles vão pedir dinheiro. E aqui a gente vê o apóstolo João instruindo que ele ficou muito feliz por quanto eles não pediram nada, eles não quiseram nada deles. Pelo que, e se eu aí for tratar a memória, não, escrevi alguma coisa à igreja. Desculpa, pulei um versículo. Portanto, aos tais devemos alcançar para que sejamos cooperadores da verdade. Então,
aos tais devemos alcançar para que sejamos cooperadores da verdade. Da denominação de ouvir, cooperador, uma pessoa que tinha uma autoridade para poder administrar o culto, pregar. E aqui nós vemos que o apóstolo fala que devemos ser todos cooperadores. Cooperadores é participante, é cooperar com um bom testemunho, é cooperar com a obra de Deus, é cooperar com o evangelho. Ou seja, todos nós devemos ser cooperadores em Cristo Jesus. Devemos andar cooperando com a obra de Deus. Cooperador não é um título, um cargo, igual muitos têm, levam esse nome e não entendem. E muitos deles gostam de ser paparicados, apesar de não receber salário da denominação que eu vim, um cooperador, mas automaticamente, não, poxa, gosto muito de ver aquele irmão, ele prega muito, Deus usa ele demais, e todavia dando honra e glória a homens. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que agora quer ter entre eles a primazia, não nos recebe. Então aqui no caso, desculpa, eu coloquei aqui que ele escreveu, né, no caso para uma pessoa, ancião, acho, não me esqueci agora, e eu não coloquei. Mas ele não escreveu a assembleia, porque tinha entre eles que não recebiam. Ele queria ter o que? A primazia. Ele queria agora aquela assembleia era dele. Entendeu? Ele tomou conta para ele. Ele falou, não, eu sou cabeça aqui, eu que mando. E é isso. E hoje em dia, quando você vê uma denominação, é um Diótrefes. É alguém que está assumindo que ele tem uma denominação, é dele. Se alguém, você vê aquele pastorzinho da esquina, por mais boa vontade que seja de falar do evangelho, que seja falar de Deus, que ele mais caridoso que ele seja, ele está com boa intenção, mal sabe ele que mesmo assim ele está fazendo o mesmo papel que esse homem aqui. Vamos ver. Pelo que eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, profetizando contra nós palavras amaldiçoadas. E não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receberem, ele próprio o fazerem, e ainda os exclui da igreja. Então, todavia, nós vimos aqui que ele fazia o quê? Ele não deixava os outros irmãos de fora visitarem aquela assembleia para ver como estava o andamento ali, porque nós podemos ver claramente que tinham irmãos que tinham esse trabalho, esse dever de ver como estava, andar pelas assembleias e saber como elas estavam, como estavam a saúde. E assim já conseguimos ver que os apóstolos, todos eles escreviam porque tinham que informar-se. Mas quando a gente observa lá em 1 Corinto, o apóstolo Paulo escreve, pois fui informados pelos da família de Cloé. Ou seja, tinha irmãos só para fazer esse trabalho, de informar como estava o andamento por ali. Eram fofoqueiros. Não, fofoqueiros não. Eles informavam que estava tudo bem, se estava tudo ok. Não, está começando a haver discórdia sobre isso e isso. Então, eles tinham um trabalho muito sério, que era informar os erros que estava havendo. E, todavia, nós conseguimos ver que tudo isso foi bom. Foi bom acontecer, sim.
por conta do Senhor não perdendo nada do seu controle. Porque tudo que aconteceu ficou como o quê? Como algo para nós. Ou seja, o que aconteceu foi para nosso aprendizado. Ou seja, temos hoje escrito. A gente pode ler e ver e falar, opa, é assim, então o Senhor não quer que haja alguma coisa que separe a gente. Em 1 Corinto 14, a gente tem como a igreja deve se comportar, como ela deve congregar. A partir do 26. Que fazemos, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então aqui ele coloca que faça-se tudo para edificação. Ou seja, como eu já disse, a profecia, profetizar é um proferir da palavra de Deus. Não é alguém pegar e começar a trazer palavras novinhas, fresquinhas. Porquanto a gente tem a palavra de Deus já acabada. Alguém trazer revelações, também não. Porquanto já temos tudo revelado. Ou seja, nós todo tempo, quando entendemos que alguém traz uma revelação, é alguma coisa que um irmão fala para mim, da minha vida, e todavia que às vezes o irmão nem sabe que eu estou acontecendo, passando, e ele nem sabe que está falando para mim. Entende? Não é algo assim do irmão chegar, olha, eu tenho que te falar, Deus me mandou te falar, o Espírito Santo de Deus. Não, entenda, isso daí é carnalidade. Entendeu? Se alguém empunhar o Espírito Santo falando que, o Espírito Santo mandou te falar, já não está cheirando bem. Isso dá assim, para você não refutar. Olha, foi o Espírito Santo de Deus que mandou eu falar. Isso é complicado. Entende? Se alguém falar em língua, faça isto por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, nós vamos ver aqui claramente o falar em língua. E quando a gente vai lá embaixo no final do versículo, a gente encontra o apóstolo Paulo falando também o quê? Não proibais o falar em língua. Aí muita gente usa como tipo, não, até fala, não pode proibir não, falar em língua não. Mas automaticamente é para a pessoa já ter e na sua consciência que quando a gente entende que não existia capítulo e versículo, a gente vai entender que é uma carta. Então, o 13, capítulo 13 e o 14 são a mesma leitura. Assim como o capítulo 11, que fala que para a mulher trazer a cabeça velada por causa dos anjos. Ponto final. Então, nós conseguimos entender que ele fala do amor, que ainda que eu falasse língua dos anjos, ainda que... entenda que língua de anjos não existe. Ele está trazendo ali uma semelhança. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ainda que eu transportar, minha fé fosse tão grande que eu pudesse transformar os montes. Nem por isso ele fez. Ainda que eu tinisse como o ferro. Ainda que como o sino. E a gente nem todo tempo sabemos que Paulo não fazia som de ferro no sino. Então, nós podemos entender isso claramente. E ele falou que para seguir o maior dos dons, que vai acabar a ciência, tudo vai acabar. Mas vai permanecer qual? O amor. E automaticamente, quando percebemos que o amor, ele não faz questão de si mesmo, ele abrange uma esfera que o amor não é egoísta.
Ou seja, eu vou me edificar a mim mesmo. Cadê o amor? Que é o maior. Todo cristão tem que ter esse dom. Tem que ter esse amor exercitado em si. Então, já é uma cravada no coração que o apóstolo Paulo deixou. Ele botou um espinhozinho assim, fala assim, quero ver como é que vocês vão falar. E aí ele pega e fala, podeis falar em língua, um após o outro. Aí ele, então no caso são o quê? 3. 3 pessoas podem falar, e um após o outro, cada um na sua vez. Tá bom, então a gente tem que decidir quem que vai falar. Eu vou falar em língua, eu posso falar em língua. Aí ele fala, mas haja intérprete, tá? Mas se não tiver intérprete, fique calado na igreja. E quem interpreta aí? Alguém interpreta? Aí, se não tiver intérprete, fique calado na igreja. E fale consigo mesmo. Fale consigo mesmo. Então posso falar porque eu vou me edificar sozinho. Onde está o amor? O amor. E quando a gente vê que no começo que tinha um propósito para os irmãos falarem em língua, que a gente vai encontrar que lá cada um falava na língua de alguém, ou falava em língua egípcia, ou língua da Panfínia, Capadócia, e todavia, observa, quantas pessoas falando em língua lá tinham? Não tinham 3 só, não. Por que agora diminuiu o número? Porque não tem necessidade. Ele não está querendo o quê? Proibir algo que possa vir a ser útil. Como pode vir a ser útil? A palavra de Deus diz que os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria. Então, sabendo que sinais são para quem? Judeus. E, todavia, eu não lembro, acho que Isaías, mas tem a citação em Romanos, Romanos 9 fala que me ouviriam falar por outras bocas de outros povos, e ouviram. E assim, todo tempo, eu creio, se te entrar um gentil hoje dentro de uma reunião, tivendo uma igreja, pode ser até, mas todavia tem alguém, aí tem um motivo. Agora, um judeu não tem motivo. Eu vou falar, não, mas eu estou me edificando. Cadê o amor? Entende? Não faz sentido nenhum. A palavra de Deus tem que fazer sentido, porque a palavra de Deus ela é concórdia, ela anda em concordância em todo o tempo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Entende? Na hora de proferir da palavra, no ministério de palavra, vai ser proferido, haja que pode falar o quê? 2 ou 3. E os demais julguem. Como assim julgar a palavra de Deus? Se o que o irmão falar não estiver de acordo com a palavra de Deus, irmão, você não está de acordo. Irmão, silencia ele. Pede para sentar, a gente vai ter uma conversa. Dependendo do que for, ele deve ser interrompido. Não é que o irmão falar alguma besteira, algo que passou assim, salvo sem querer, ou ele nem percebeu o que falou, isso pode acontecer. A gente vai interromper. Mas o irmão traz algo de grave, ele chega e fala, ainda hoje Cristo virá. Não existe isso, não. A gente espera Cristo a qualquer momento. Mas eu não posso falar que Cristo vem hoje, vem amanhã, daqui a 1 hora, não. Quem sou eu para interferir na vontade de Deus e saber os planos de Deus? Então, temos que entender e ter muita cautela com essas coisas. Igual, um cristão, ele espera Cristo a qualquer momento. Se alguém chega e fala, Deus vai preparar um emprego para você, muito bom, tal. Gente, tira o que ele está falando. Porquanto não vai ter nenhuma profecia assim. Porque isso já interrompe o quê?
poxa, então eu vou conseguir um emprego. Mas calma aí, como é que eu vou esperar Cristo e o emprego? Ou Cristo ou o emprego? Entenda? Você é o quê? Entende? Quando você entende que o Senhor Jesus vai vir a qualquer momento, você não espera nada dessa terra. Um cristão, ele não está ligado a essa terra. Ele está aqui como um peregrino. Ou seja, se ele tem tempo, ele pode arrumar um trabalho melhor, amém. Se ele pode conseguir casar, amém. A espera dele não é um casamento, não é uma vida melhor, próspera, um trabalho melhor. Todo o tempo, se ele pode conseguir essas coisas, ainda há tempo para ele conseguir aqui nessa terra, e continuando dando um bom testemunho do Senhor Jesus, ele pode fazer. É isso. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, se cale o primeiro. Então aqui nós vemos que a ordem do culto não é ninguém à frente, mas todos ali sentados, e se alguém outro for dado alguma coisa, está sentado, cale-se o primeiro. É isso. A gente tem que entender assim. E, todavia, o Espírito de Deus que está no controle. É Ele que traz as coisas do Espírito, nos faz fazer a sua vontade. Porque todos podereis profetizar. E lembra que profetizar, eu falo proferir a palavra. Cada um por sua vez, porque todos aprenderão e todos sejam consolados. Pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então nós conseguimos ver aqui que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas e não os profetas ao espírito. Entenda isso. É os profetas que estão sujeitos ao espírito? Não. O espírito que está sujeito ao profeta. Ou seja, o espírito nos traz algo para falar, mas ele não interfere. Não, o Senhor me deu algo para falar, ou nem lembro. Não é de Deus. Desculpe se você não, Deus me usa. Não, o espírito do profeta está sujeito aos profetas. Ainda tem mais, que muitas mulheres gostam de levantar na igreja. Ele fala que pode pregar todos, mas a palavra de Deus não entra em contradição. Observe. Vamos lá. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então, quando tem uma coisa da lei que continua válida, por exemplo, igualmente, essa ordem aqui, ela é citada. Mas isso é lei. Não. O apóstolo Paulo fala assim, como na lei. Também, e a gente não vai encontrar mulheres sacerdotisas, entende? Não, mulheres não podiam entrar no templo. Então, entenda, mulheres não poderiam falar da palavra de Deus, entende? Em todo caso, mas tem Priscila com o seu esposo Áquila, tem Débora. Entenda, aquelas mulheres ali, elas falavam do Senhor Jesus, falavam do Senhor da glória. Ensinar não. Não, mas Débora ensinando lá com Áquila, ensinando o Apolo. Ela estava sozinha, não, com seu marido.
E bom, lá eles ensinaram ele, sim, mas quem estava na rédea, com certeza quem? Mas seu marido. E todavia, um marido, quando está com sua mulher, é uma coisa, mas em todo tempo na igreja a mulher não deve falar. E todo tempo a mulher, a gente consegue perceber, assim pelo menos que dá a parecer, que a Priscila sabia até mais da palavra de Deus do que Áquila. Mas em todo tempo, quem era o porta-voz, quem foi a responsável foi Áquila, porque ele é varão. Ou seja, a mulher não é permitida ensinar, usar de autoridade de homem, como a palavra de Deus mesmo diz. Então, temos que entender essas coisas, que são o quê? Vamos ler para saber o que essas coisas são. E se alguém se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque é indecoroso para a mulher ou falar na igreja. Então, é indecoroso para a mulher falar na igreja. Porventura, foi de vós que partiu a palavra de Deus? Foi de você que partiu a palavra de Deus? É isso que o Paulo está perguntando. Ou veio ela somente a vós? Ou veio ela somente a você? Ah, não, é que Deus me deu uma revelação nova. Se alguém se considera profeta ou espiritual, você se reconhece profeta ou espiritual? Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E aí? Você quer obedecer o Senhor ou não quer? Não? Tudo bem. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Ou seja, se é filho mesmo legítimo e ignora essas coisas, o Senhor também vai ignorar ele. Igual muitos chegam e falam: não, mas Deus tem falado lá onde eu estou. Deus manda, já ouvi várias vezes pela boca daquele de Montal, de tal lugar. Muitas vezes Deus já falou pela minha boca, tal. E meu amigo, você está lendo o que lá onde você congrega? O que está sendo lido lá? É a palavra de Deus? Claro que Deus vai falar. Deus não deixa nenhum filho dele passar fome, mesmo estando em rebeldia. Se seu filho desobedecer você bota ele de castigo, mas você deixa ele sem almoço, sem janta. Você pode cortar a sobremesa, você pode cortar aquele docinho que ele gosta, mas a comida que ele precisa, você vai dar. Porque é seu filho. E Deus, você acha que Deus é diferente? Deus é o melhor pai que tem. A palavra de Deus fala, se um filho, se nós homens pedirmos, o pai, se uma criança pedir seu pai um pedaço de pão, porventura irá dar a seu pai uma serpente? Você daria uma serpente ao seu filho? E do mesmo jeito, Deus faz a mesma coisa. Deus vai dar o quê? A palavra. Ah, mas ele vai ignorar. Porque muitas coisas que você poderia estar desfrutando da palavra de Deus, ao qual muitas vezes nós vemos que o Senhor tem vontade de revelar a vocês, a todos nós, né? Mas eu vejo direto as pessoas, o arrebatamento é antes, o arrebatamento é depois. As pessoas não andam em conformidade com a palavra de Deus e estão se preocupando com coisas. Primeiro, ande direito com Deus, ande na presença de Deus, para depois você começar a entender as coisas de Deus. Porquanto, um filho, para entender o que o pai está querendo, o que o pai está fazendo, ele tem que andar em conformidade com o pai. Aqui em Judas, no capítulo 3, no capítulo 1, né? Judas só tem um capítulo, a partir do versículo 3, o Judas ele vem falando que
ele queria escrever sobre a fé da salvação, que uma vez foi dada para sempre, que é a nossa salvação, a graça. Mas depois ele fala que ele sentiu necessidade de escrever por outra fé. E nós ficamos assim, outra fé? Como assim outra fé? Quando nós entendemos que ele está falando aqui do mesma situação que Paulo falou com Timóteo, para ele permanecer firme, e as coisas que ele aprendeu e salvariam a ele e os outros. Como assim? Timóteo salvador dele de mais alguém? Ele é Cristo? Ele morreu na cruz? Não. Ele está falando de ficar a salvo dos falsos mestres. Entende? E como já está grande de novo esse vídeo, vou fazer um vídeo 1 e 2, mas eu vou tomar ocasião para fazer um vídeo 3. E vamos começar nesse livro de Timóteo, para a gente poder usufruir melhor, não fazer corrido, para poder ficar de um bom entendimento, como eu já citei no outro, para poder ficar de uma boa, para vocês terem um absorvimento melhor das coisas de Deus. E aquele negócio, eu não quero, não gostei, tudo bem, eu estou fazendo para ajudar aqueles que querem entender melhor, aqueles que querem servir a Deus mesmo, que querem andar as mesmas pisadas que o Senhor ele andou aqui na terra, que seja um filho obediente em tudo, tá bom? Então eu estou indo para o vídeo 3 e a gente continua em Judas, lá no versículo 3, tá bom?